Olá, sejam todas muito bem-vindas ao 21º episódio do M Podcast, o podcast da mulher empreendedora. Isso mesmo, já estamos aqui há 21 episódios, trazendo para você 1000 motivos para não desistir do seu negócio, para continuar, para persistir e saber que a força para continuar está dentro de você. Mas o meu papel é trazer mulheres que inspirem você cada vez mais. Eu sou a Keila Prates, a sua host aqui, sempre fazendo perguntas, sempre trazendo motivações para você não desistir, tá? Então, hoje, estou trazendo aqui uma convidada diferente de tudo que eu já trouxe para vocês, tá? Uma empresária do mercado digital. Gente, não é pouca coisa, não. Conheço essa mulher já tem uns 8 anos. Ela despertou em mim o desejo de viver do digital. Sabia disso? Eu nem contei, nem tive tempo de contar isso para ela ainda. É a Luana Franco, a criadora aí, inicialmente do blog, né? Fiquei Sem Crachá, do canal no YouTube. Ela está aqui para ensinar vocês como viver do marketing de afiliados. Ela já soma mais de 1 milhão de seguidores em todas as suas plataformas e já motivou aí milhares de mulheres a viver com mais liberdade, criar seus filhos, podendo trabalhar de casa e, principalmente, alcançar faturamentos que jamais elas poderiam imaginar. Falei para você que não é pouca coisa, né? Mas agora a Luana vai se apresentar. Lu, seja bem-vinda. Fala Muito um pouquinho de obrigada. você como mulher primeiro, para a gente entender aí as suas raízes e origens. E daqui a pouco a gente fala da Luana Franco, especialista em marketing de afiliados. Pode deixar. Um prazer muito grande estar aqui. Fiquei até emocionada a saber que você se incentivou de vir para o digital através da minha mensagem, né? Sim. Porque é surpreendente para mim quando eu vejo que, mesmo que você vá para uma outra vertente, você se inspire na minha história e venha para o digital. Sim. Porque o meu objetivo, o meu propósito sempre foi mostrar para as pessoas que existia essa possibilidade de você não precisar depender de outras pessoas para criar as suas próprias oportunidades, porque foi isso que eu descobri através do digital. Então, muito prazer, eu sou a Luana Franco. Eu sou uma ex-desempregada que descobriu o marketing digital e nunca mais procurou emprego. Eu adoro me apresentar assim, porque eu acho que é um resumo de tudo que foi o que me motivou a criar o Fiquei Sem Crachá. Então, eu sou a Luana Franco, eu sou esposa do Rafael. Eu sou mãe do Matheus. Matheus tem 4 anos e meio. Lindo. Tem um cachorrinho lindo, ligado no 440, que é o Tunico. E eles são a minha família, são a minha vida, assim. É o meu principal valor, né? Uhum. Então, por conta disso, eu acho que isso foi um grande agregador, o digital, para mim. Poder viver isso, sabe? Uhum. Porque uma das coisas que, quando eu era CLT, trabalhei 10 anos no mundo corporativo. E a gente pode até falar um pouco desse sentimento, porque eu acho que é um sentimento que ele pode ser comum, inclusive para o seu público, né? Mesmo sendo no mundo corporativo. É um sentimento de que você está presa ali. Eu tinha uma mentalidade de que eu já tinha investido 4 anos da minha vida numa faculdade, eu já tinha investido quase 10 anos da minha vida naquela carreira, e quando eu me vi miseravelmente infeliz, fazendo tudo aquilo que eu fazia, e era boa, e ganhava bem, era muito bem remunerada, meu salário há 8 anos atrás era de R$ 9.000 em um mês, muitas vezes a gente tem ali anos uma empresa para conseguir alcançar um faturamento como esse. Eu não tinha coragem e não tinha motivação. Não é que eu não tinha motivação, mas eu não tinha visão de que eu poderia sair dali. Eu pensava, para eu construir uma outra carreira, para eu fazer uma outra eu preciso fazer uma outra faculdade. Aí são mais 4, 5 anos. E aí eu faço uma faculdade, eu vou trabalhar em algum lugar, eu sou júnior, eu ainda não tenho experiência. Então, são mais quantos anos até eu alcançar o patamar que eu tenho aqui? Então, eu tô presa aqui, eu não posso mudar. Eu não posso mudar de carreira, eu não posso construir uma outra coisa. E empreender, para mim, era algo muito distante, porque o único exemplo de empreendedorismo que eu tinha era o de família, era o meu pai. Meu pai era empreendedor, só que meu pai era comerciante. E o trabalho dele era de domingo a domingo, de sol a sol. E ele tinha 10 dias de férias por ano. Eu não tenho lembrança de viajar com meu pai, passar feriados com meu pai, passar dias especiais com meu pai, nada disso. E era diferente de tudo que eu queria para minha vida. Eu queria poder passar com a minha família, eu queria poder ter férias com a minha família.
Eu queria construir uma família e que o meu filho tivesse a mim como uma presença na vida dele. Diferente do que eu tive, né? Com os meus pais que trabalhavam Você não tinha tanto. nem filho nessa época, Não né? tinha. Você falou aí que seu filho tem 4 anos Isso aí. e meio. E você ainda... E você já está nesse mercado há 8 anos. Isso aí. Já te fazendo uma pergunta para você complementar isso aí. Você acredita nisso, assim, no sentido de construir na mente a vida que você quer ter e depois encaixar um trabalho que se adeque a ela? Plenamente. Eu ouvi essa frase, Luana, e ela fez assim, bum, na minha cabeça. Porque nós não nos permitiram escolher a vida que a gente quer viver. Nos permitiram, você vai ser escolhida pelo mercado de trabalho. Se prepara, porque você vai ser escolhida por um mercado de trabalho. Você vai ser sugada por ele. E aí você vai passar 9, 10, 12 horas por dia a dispor desse trabalho. E o resto que sobrar, você pode viver. Então, exatamente. Como que você, sem referência, já você tinha uma referência de empreendedorismo, um empreendedorismo opressor, que é o que a maioria das mulheres vivem hoje. Você não tinha, com certeza não tinha uma referência de um empreendedorismo que enriquece, porque você está falando que seu pai tirava 10 dias de férias por ano. Exatamente. E você não tinha ali nenhuma motivação. Como que foi? O que te motivou a acreditar que você poderia escolher a vida que você quer viver? Eu costumo brincar que no empreendedorismo a gente vem no amor ou vem na dor, né? No meu Sim. caso foi na dor, porque... Deixa eu só... Vou te interromper mais uma vez para entregar o nosso presente. Ai, que legal, Presente gente. especial das nossas convidadas. Ai, que aí. linda. Eu Sinal vi que tem uma esse aí é aqui. só... Esse aí é só o... Tá vendo? Eu amei, que sorte que eu escolhi uma foto. Uma foto que eu tô boa, tá ótima. vendo? Ai, eu amei. Essa caneca aí, Linda. ela é um presente, assim, do nosso podcast. Sempre que você for beber uma aguinha, um cafezinho nela, um chá, lembra que você tá mudando a vida de muitas mulheres. Volta e meia eu obrigada. recebo ali várias mensagens de pessoas que ouvem o podcast. E, assim, o podcast que eu já gravei há mais de 6, 8 meses. E essas pessoas falam, nossa, Keila, eu ouvi o podcast da fulana em abril do ano passado e mudou a minha vida hoje. Então, você vai perpetuar a sua história e que essa canequinha bom. sempre te lembre disso. Mas tem mais presente, tá? Calma aí, antes de você começar a contar a sua história. Eba. Pega pra mim, Hilda. A gente tem uma apoiadora aqui, que é a Michele Vasconcelos, dessas joias lindas que eu tô usando aqui. E ela é uma empreendedora que tem uma história assim como a nossa, uma história de resignação, uma história de medo também, de começar, de acreditar nela. E ela faz questão de sempre enviar presentes aí para as minhas convidadas. Ela entrou lá no seu perfil, Ai, que viu como legal. você é e escolheu Sério? uma joia aí dedicada ao seu perfil, a você. Depois você vai, se quiser abrir, já pode Já abrir, quero. não tem problema. Para você entender aí que a gente cuida muito É bem dos lindo, nossos ela me convidados, estudou nossas mesmo. convidadas, e realmente amei. foi de acordo com o seu perfil, tá? Eu amei. Quem quiser muito conhecer um obrigada. pouco aí é @mivasconcelos Vou joias. tirar aqui pra mostrar. E ela tá sempre aqui com a gente, deixando vocês ainda mais bonitas. Ai, muito obrigada. Muito lindo. Obrigada, Lindo, né? Michele. Vou usar muito. Vou usar mesmo. Linda. E aqui a gente é assim, a gente sempre apoia o empreendedorismo feminino, de todas as formas. Então, Lu, a gente estava falando sobre decidir a vida que a gente quer ter e depois encaixar um trabalho que combine com ela. Como é que foi essa sua decisão? Eu acredito nisso cada dia mais, sabe? E quando eu olho pra trás, eu vejo que todas as coisas que eu idealizei primeiro, eu consegui realizar. E todas as vezes eu consegui realizar da forma como eu idealizei, até porque você busca aquilo e tudo que tá fora daquilo, você descarta. Sim. Então, isso é muito mais fácil. Quando eu vim para o empreendedorismo digital, foi exatamente isso. Eu vou contar bem rápido essa história. E todas as vezes que eu deixei a vida me levar, deu no que deu, né? Que foi o caso da profissão, do profissional. Sim. A gente é colocado ali naquela situação. Você com 16, 17 anos, você já tem que escolher a profissão que você quer viver. E aí você acha que você precisa viver daquilo ali pro resto da sua vida. Sim. Que não tem como mudar, né? Porque Tem você que seguir acaba um investindo fluxo ali tempo que já demais existe, ali naquela né? situação. Você investe meio que a sua juventude ali, e aí quando você tá num determinado momento que você
já tem mais clareza daquilo que você quer, você tá numa situação que você não se vê feliz, não se vê realizada, que foi o que aconteceu comigo. Quando eu fui demitida, né, eu costumo dizer que é no amor ou na dor, eu trabalhei 10 anos naquela situação e eu me vi miseravelmente infeliz, mas sem saída. Porque aonde que eu ia arrumar um outro emprego que eu ganhasse 8, 9 mil reais e que eu, de fato, estava conseguindo realizar os meus sonhos. Meus sonhos eram eu ter o meu apartamento todo decoradinho, mandei fazer tudo bonitinho do meu jeito, tinha o meu carrinho zero com cheirinho de novo, conseguia viajar, fazer viagens, que é o que eu te falei, eu não tenho lembranças de viagem na infância. Viajava para o exterior todo ano, porque era uma vez por ano. Você trabalha para ter 30 dias de férias por ano, né? Sim. Então, todos aqueles sonhos da minha vida pessoal, eu estava conseguindo realizar fazendo aquele trabalho. Então, eu fazia para viver os meus sonhos fora dali. Só que aquilo começou a ficar muito sufocante, porque, afinal de contas, você vive aquilo ali muito mais durante a semana, né? Para ter pelo menos os fins de semana, pelo menos 30 dias de férias por mês, pelo menos algum feriado. Só que aquilo começou a ficar pesado demais. E aí, quando eu fui demitida, eu transitei ali entre o desespero e o alívio, né? Durante 5 meses eu ainda tentei me recolocar e eu tentava buscar um trabalho mais perto de casa, para que eu pudesse ter um pouco mais de liberdade quando eu chegasse em casa. Porque eu tinha isso, né? Eu era muito bem remunerada nos parâmetros ali do mundo corporativo, mas eu não tinha liberdade. Eu não podia cuidar de mim, eu não tinha coragem de ter filho, porque eu ia comprometer a minha carreira e eu queria ir além. Isso. Muitas mulheres, a gente sofre preconceito no mundo corporativo. Você é colocado numa geladeira no mundo corporativo. Eu sei. Né? Então, eu fiz isso, eu adiei durante muitos anos os planos de ser mãe. A primeira vez que a gente falou em ter filho foi quando eu fui demitida. Eu falei, o relógio biológico tá gritando. Então, a gente precisa conversar sobre isso. Só que eu esperei tempo demais e aí acabei tendo dificuldade para engravidar. Então, esse tempo que eu estava empreendendo e eu não tive o Matheus é porque eu estava tentando, na verdade. Né? Tem aí um gap de 3 anos. 3 anos, foi você isso aí. Tentando. Recentemente, é bom a gente tocar nesse assunto da maternidade. Eu fui mãe aos 19 anos. Foi um susto para mim. Mas hoje eu vejo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Hoje meu filho já tem 19 anos mas eu fico pensando, será que se eu não tivesse tido filho aos 19 anos, né, ali sem uma escolha, eu não escolhi, eu decidi, mas eu não escolhi, entende? Será que eu teria esperado, será que eu teria também entrado nessa de, deixa eu ter uma situação melhor, deixa eu entrar numa condição melhor, que aí eu vou lá e decido ter filho. E eu conheço algumas mulheres que tomam essa decisão. Deixa vir um momento perfeito, deixa vir um momento perfeito. E quando chega, entre aspas, esse momento perfeito, ela já não consegue mais ter filho. E aí a gente cai em mais uma mentira que contam pra gente. Junta dinheiro, que aí você vai ficar bem, você vai ter filho, você vai ter uma maternidade melhor. Mas aí você vai lá e gasta seu dinheiro todo que você juntou pra você... tratamento para engravidar. Com tratamento para engravidar. Gente, a maternidade, ela traz uma maturidade pra gente. Então, só esse parênteses aqui, se você tem esse desejo, se você tem o sonho de ser mãe, vai fundo, sabe? Acredita nisso, não fica esperando o momento perfeito, porque deve ser muito frustrante você chegar lá na frente e você não conseguir. E aí você pega e joga a culpa no destino. Não era para ter. Será que não era para ter? É esperar o parceiro perfeito, é esperar o emprego perfeito, é esperar a sua empresa ficar perfeita. Mas a gente sabe que quando a gente tem filho, é tudo muito mais complexo. É tudo muito mais. São decisões por 2, decisões por 3. É uma rede de apoio que é super importante, que muitas vezes a gente não tem. Então, eu não julgo, mas eu tô só trazendo um parêntese para a gente levar essa consciência, porque eu ouvi isso de uma colega e ela conseguiu aí, nesse tempo ainda de possibilidade de engravidar sem precisar fazer maiores tratamentos, ela conseguiu reverter isso porque a ginecologista dela falou, tem certeza que você vai fazer isso? A maioria das minhas pacientes juntam dinheiro para
ter uma maternidade mais tranquila, mas no final elas gastam todo o dinheiro que elas juntaram para conseguir engravidar. Fechando parêntese, volta a contar a sua história aí. No meu caso, felizmente, eu já estava indo super bem no digital. Então, graças ao digital, né, graças ao meu trabalho ali, eu não tive esse problema. Eu tinha um apartamento para investir na minha gravidez e não passar dificuldade depois. Não? Então, isso foi muito bom, né? Eu costumo dizer que as coisas aconteceram como tinham que acontecer, né? E eu não me via nessa... Eu via ali no mundo corporativo, naquele momento que eu vivia, muitas colegas de trabalho chorando no telefone, tendo que deixar o filhinho na creche para ir trabalhar, administrando a casa, os filhos por telefone, desesperadas porque muitas vezes tinham uma reunião na escola e não podiam ir. Não podiam, simplesmente não podiam. Você sofre preconceito, você sofre um monte de coisas ali dentro pelo menos a empresa que eu trabalhava, era assim, engravidou, tá na geladeira, não tem promoção, não tem aumento, não tem projeto para você, não tem nada. Então, isso era algo que a gente realmente, é como se você tivesse sacaneando a empresa por você estar seguindo a sua vida, né? Construindo uma família, enfim. E aquilo, como eu ainda tinha projetos, eu adiei durante muitos anos. E aí aconteceu que quando eu decidi, aí eu tive dificuldades para engravidar. Mas enquanto isso, a vida seguiu. Eu continuei engajada nos meus projetos, conheci o digital porque fiquei 5 meses procurando emprego e não conseguia recolocação. E aí, numa conversa com uma amiga, ela me falou: Lu, por que você não procura uma forma de você trabalhar em casa pela internet, enquanto você não consegue emprego? E eu falei, que bobagem. Você acha que eu vou conseguir algum trabalho na internet que eu ganhei 9 mil reais por mês? Eu não vou jogar a minha carreira, 10 anos de experiência, no lixo. Foi aquele primeiro olhar, um olhar mais preconceituoso, né? Sim. Só que aquilo plantou uma semente na minha mente. E eu saí, eu tava ali no Via Parque com ela, tomando um café. E aí, eu fui pra casa, peguei ali, pra quem conhece aqui, a Barra da Tijuca, Abelardo Bueno, que era onde eu morava na época. E ali não saía da minha cabeça, não saía. Aquela frase não saía da minha cabeça. Como ganhar dinheiro pela internet trabalhando em casa. Quando eu cheguei em casa e eu pesquisei, eu encontrei muitas coisas. Na época... já tinha a fórmula de lançamento do Érico Rocha, tinha um outro que era o Bruno Piscinini falando sobre Férias Sem Fim. Meu Deus, olha, isso era do tempo do dinossauro. Como assim? Assim. Férias Sem Fim, gente? Como assim? Isso tudo aqui era mato, internet era mato quando eu cheguei. Sim. Só que nada daquilo me encheu os olhos, porque tudo tinha uma proposta de você empacotar o seu conhecimento para vender. Também não me identifiquei com dropshipping, não me identifiquei com e-commerce, porque, não sei, era como se eu tivesse um comércio dentro da internet, eu tinha essa visão, e eu não me identifiquei com aquilo. Mas eu me identifiquei com o fato de que eu podia pegar um produto que não era meu, que não dependia do meu conhecimento, eu podia pegar o conhecimento de outras pessoas, me especializar na venda e vender aquele produto de outras pessoas. Era um pedaço do processo que você tinha que se especializar. Exatamente, e que eu poderia ser muito bem remunerada por aquilo ali. Exatamente. Tem um pedaço da fala da sua amiga que é bem interessante, que a gente que trabalha com digital, a gente precisa desmistificar isso. Vai fazendo isso aqui enquanto você não arranja um emprego. Sim, concordo com você. Porém, foi essa possibilidade que tirou a minha objeção. Entende? Exatamente. É experimentar. Eu posso ir fazendo as duas coisas experimentar. Eu não estou fazendo nada, eu tenho tempo livre, eu não tenho nada a perder. Agora, se ela tivesse falado assim, por que ao invés de você procurar emprego, você não busca alguma coisa na internet? Eu teria a objeção. Eu continuaria com a objeção, sabe? Como tem muitas pessoas hoje em dia que iniciam comigo, que começam como CLT, conciliando as duas coisas, porque dá para fazer. É uma parte do processo. Sim. Né? E depois, isso aqui fica tão maior que elas deixam isso aqui e vão viver as suas liberdades.
Por outro lado, tem pessoas que estão desempregadas ou que estão dependentes do marido, muitas vezes, e querem ter o seu próprio, né, seu próprio dinheiro, contribuir com a casa, muitas vezes, porque nem sempre o meu marido joga na minha cara. Não, muitas vezes eu quero, nessa parceria aqui que nós temos, contribuir também, para que juntos nós possamos crescer. E muitas vezes ela, por ter que cuidar de filho, cuidar da casa, ter outras responsabilidades ali nessa parte da parceria, não conseguem sair, ir à rua, trabalhar fora, né? Porque muita gente não tem rede de apoio. Eu, por exemplo, não tenho. Eu não tenho rede de apoio. Sua família não é daqui. Não é daqui. São 60, 70 quilômetros de distância. Então, numa emergência eu tenho. Mas no dia a dia eu não tenho. Sabe? Sim. Então, eu tenho rede de apoio paga, eu tenho a escola, eu tenho uma babá, se eu quiser contratar, como tive durante alguns anos. Mas a rede de apoio do dia a dia, aquela que a gente precisa no início, de repente, eu não tinha. Que faz muita diferença, isso aí. Né? E assim, para a mulher, eu acho que a gente fica muito nessa defensiva de sermos muito autoindulgentes, assim, a gente acaba, não, eu tenho filho, não, eu tenho marido, eu tenho casa, eu tenho 1 milhão de desculpas. Sim. E você tinha 1 milhão de desculpas. Você tinha um salário muito acima do que o mercado poderia te pagar. Com muita certeza, você não começou ganhando o que você ganhava no seu trabalho anterior. Você já tinha uma referência muito mais alta que aquilo. Era um mercado muito novo. Há 8 anos era um mercado muito novo, muito desafiador. Mas você preferiu testar. Então, às vezes, gente, uma oportunidade chega para você, não descarta ela de vez. Testa, pesquisa. Se isso bate ali no seu coração, se aquilo esquenta, sabe? Se você tem aquele start, vai lá e testa. Para de ficar descartando as coisas, seja por preconceito, seja por medo, já descarta de lado. Quantas oportunidades já chegaram para você, que você poderia hoje já estar num outro nível, mas você desistiu, não tentou, não pesquisou, não se desafiou. Eu acho que isso falta muito pra gente, né, Luana? O desafio, vou me desafiar nisso. E sabe o que eu acredito muito? Que a sorte encontra a gente trabalhando. Com certeza. Não adianta ficar parada, esperando a sorte chegar, como a música diz, né? A sorte encontra os preparados. Uma coisa que me ajudou muito, uma linha de pensamento que me ajudou muito foi: o que eu tenho a perder? Boa. O que eu tinha a perder? O investimento de algumas horas por dia, será que eu não tenho essas horas? Porque, e se de fato isso aqui der certo? O que eu vou perder? Vamos usar o e se pro positivo, né? Porque a gente usa o e se. E se não der certo? E se não usa? E se der certo? Muito eu bom. Quero ver o que acontece se der certo. Eu quero ver. Você não quer ver o que acontece se der certo? Porque, assim, o que eu tinha a perder? Eu pensava em todas as situações difíceis que eu estava passando no mundo corporativo, indo e voltando todos os dias chorando para casa. Eu ia chorando porque eu não queria chegar. Eu voltava chorando por causa do engarrafamento e pelo dia terrível que eu tinha vivido. Chegava em casa, meu marido queria contar como é que foi o dia dele. Por isso ele demorou tantos anos para vir para o digital. Porque ele era muito feliz fazendo o que ele fazia. Olha. E tá tudo bem. Eu nunca critiquei quem é do mundo corporativo. Sim. Eu sempre fui da escolha, sabe? De você saber que você não é dependente daquilo ali. Você tá ali porque você quer, Ótimo. sabe? Porque você é reconhecido, porque você tá feliz. Eu sempre fui muito da felicidade no seu dia a dia. Por que eu preciso ser feliz só nas minhas férias? Só no final de semana? Não. Deixa eu buscar alguma coisa que me inspire, que me inspire algum propósito, que eu sinta que eu tô sendo parte de alguma coisa. E ele sentia. Então, ele queria contar como é que foi o dia dele. E eu dizia, essa pergunta, pra mim, você não faz. É proibido aqui em casa perguntar como é que foi o seu dia. Você pode me contar como é que foi o seu. Eu só quero esquecer. Quando eu entro dessa porta aqui pra dentro, é a minha vida. Sabe? E eu queria me livrar daquilo. Eu queria ser mais feliz. Então, quando eu vim pro digital, eu pensei, agora, já que eu tô me propondo a buscar algo para eu fazer diferente do mundo corporativo,
eu vou buscar algo que eu tenha propósito, eu vou buscar algo que me faça feliz no dia a dia, eu vou fazer alguma coisa que eu goste, saiba, ou que eu saiba ou que eu tenha vontade de aprender, porque eu vi nas minhas pesquisas que isso era possível. Então eu falei, opa, então quer dizer que eu posso fazer uma coisa que eu gosto e ganhar dinheiro com isso? Deixa eu pesquisar melhor isso aqui. E quando isso deixou de ser ali uma tentativa, deixou de ser, vai tentando enquanto você não arranja outra coisa, para virar um negócio sério. E quando foi que você encontrou naquilo ali o seu propósito? Olha, na primeira semana que eu comecei a pesquisar, eu já entendi. Eu fazia muito uma comparação, sabe? Porque por que eu não saía do mundo corporativo antes? Porque eu precisaria fazer mais 4 anos de faculdade, porque eu precisaria entrar numa empresa como júnior, e aí 2, 3 anos analista pleno, mais 2, 3 anos analista sênior, mais 2, 3 anos até ser uma gerente. Era essa comparação que eu fazia. Depender de muitos fatores externos. Isso. E quando eu olhava para o digital, eu via pessoas com 2, 3 anos ganhando 20, 30 mil reais em cima de um palco como referência profissional, dando palestras, ensinando outras pessoas. Então, assim, a velocidade no mercado digital já era muito grande. Hoje ainda é maior, mas na época já era muito grande. Então, eu pensava, se eu demorar 1 ano para me estabilizar aqui, nesse mercado, em mais 1 ano eu consigo alcançar aquilo que eu tenho hoje no mundo corporativo. Sim. Paralelamente a isso, eu posso continuar procurando emprego, porque eu preciso contribuir financeiramente nessa minha parceria aqui de família. Porém, já que eu já estou 5 meses desempregada, eu não tenho nada a perder. Eu vou continuar procurando emprego e fazendo isso aqui. Ok. Então, eu tive a visão já de que eu podia ganhar muito mais do que o que eu ganhava no mundo corporativo. Isso abriu o meu coração, me encheu de esperança. Ainda eu falei, sem ganhar, mas você já tinha visão. Eu já tinha visão, isso aí. Boa. Depois eu fui entender os métodos. E eu fui escolher qual era o método que eu ia seguir, porque tinham muitos, como eu te falei. Fórmula de lançamento, férias sem fim, não sei o quê. Eu escolhi o mercado de afiliados. Porque eu não queria empacotar o meu conhecimento. Meu conhecimento era aquele que eu queria deixar para trás, né? Mas eu podia escolher alguma coisa que eu gostasse ou que eu tivesse vontade de aprender e aprender a vender aquilo, me especializar no público, me especializar no produto, me especializar nas estratégias de vendas e vender aquilo. Ok, aqui eu posso escolher qual é o público com quem eu quero lidar, sabe? E aqui eu posso pôr o meu propósito. Porque uma coisa que eu não contei é que eu fui demitida dentro de uma crise financeira no país. E na empresa eu fui demitida com mais outras 5 mil pessoas. Meus colegas de trabalho que eu via e que eu convivia todos os dias, que eram arrimo de família, que eram pessoas super competentes, muito bem qualificadas, tinham cursos no exterior, tinham trabalhado em projetos bilionários e saíam com uma mão na frente e outra atrás. Sabe? Eu queria... Quando eu vi que eu podia ter um propósito, então o meu propósito era mostrar para essas pessoas, porque eu ligava para os meus amigos e eu falava, você não faz ideia do que eu consegui encontrar. Você sabia que na internet tem uma possibilidade que você pode criar suas próprias oportunidades. A gente não precisa depender que alguém dê oportunidade, que alguém dê emprego, que alguém faça entrevista, que alguém te avalie, que alguém te indique, que tenha uma vaga. Não, a gente pode criar. Eu fiquei louca com aquilo. Eu batia nas portas. E como que eles recebiam isso? Me ignorando completamente, obviamente. Tá doido, isso aí é passageiro. Daqui a pouco é uma... Internet, é só o quê? um passatempo. Exato. Então, eu queria botar a boca no trombone. Eu queria que todo mundo soubesse. Eu falei, se eu tiver que levar um projeto como propósito e conseguir ganhar dinheiro com isso, imagina, pensa nessa fatia de mercado, né? Era um mercado onde eu podia mostrar para as pessoas que elas podiam ganhar dinheiro pela internet, trabalhando em casa. Aqueles mesmos desempregados que, como eu, estavam passando por uma dificuldade para se recolocar no mercado de trabalho. E eu tinha apenas uma fatia, na época, de 12 milhões de desempregados. 12 foi milhões. 2015. 2015. Isso. Eram 12 milhões de desempregados no país. Então, eu falei, olha, fatia de mercado acho que tenho. E aí, eu fui com tudo. No início, eu ainda pesquisei outras coisas.
decoração de pequenos ambientes, que eu adorava, culinária prática, planta, um monte de coisa. Mas, primeiro, eu fiz faculdade de marketing. Fiz não porque eu queria ser marqueteira. Eu fiz porque era a faculdade mais barata que tinha e para eu entrar no mundo corporativo eu precisava ter um diploma. Então, realmente mais uma foram vez as coisas... sendo escolhida e não escolhendo, né? Exatamente. Só que eu dei muita sorte nesse caso porque amei fazer a faculdade de marketing. Sim. Fiquei triste quando a faculdade estava acabando, sabe? Então eu falei, olha, eu vou ter que estudar marketing para poder aprender a vender pela internet, etc. Eu vou amar isso aqui o tempo todo. Isso é uma coisa que eu não vou enjoar. Então tudo contribuiu para que eu escolhesse esse nicho. Então tem muita gente que fala assim, mas como é que você vai escolher um nicho que você vai falar para as pessoas que elas podem ganhar dinheiro se você nunca ganhou um centavo? Não, mas peraí, não sou eu que vou ensinar. Quem vai ensinar é quem já ganhou muito dinheiro. O afiliado, ele só precisa vender. E você entrou no mercado de afiliados você vendia cursos, então? Vendia cursos. Vendia cursos. Famoso hoje em dia, essa expressão tá, inclusive, ai, que preguiça que eu tenho, das pessoas que agora estão repetindo que é o vendedor de curso. Até Flávio Augusto esses dias postou nos stories dele um negócio falando assim, geralmente quem critica isso é quem vende hora, né? É verdade. Porque olha que coisa mais incrível você poder comprar um curso para você adquirir um conhecimento sobre qualquer assunto que você queira adquirir, sem precisar sair da sua casa, sem precisar se arrumar, pegar um carro, ir até um local, sentar, escutar alguém falar. Não, você pode fazer na sua casa, no conforto do seu lar, no seu horário, na hora que você bota seus filhos para dormir, você dá um beijinho na testa deles e vai sentar para estudar o seu curso online. Você tem uma pessoa ali que é especializada para indicar exatamente aquele curso que você precisa, com aquele conhecimento que você precisa. E aí as pessoas se referem a isso como se fosse algo depreciativo. Mas eu acho, Luana, que existe uma crença por trás disso, sabe? É demais para as pessoas. É muito para as pessoas. É muito para essas pessoas poder escolher o horário que ela trabalha. É muito para essas pessoas poder trabalhar de pantufa em casa, poder estar com os filhos. É como a gente tem uma sensação que a gente não merece isso, mas a gente merece. Se você tem como você bem disse, né? Se você tem esse desejo, vai que você consegue, tem espaço para você. Tem. Só que entre o você saber que existe, tem o merecer até você alcançar. Você precisa saber que você também merece viver isso. E é muito difícil a gente aceitar que a gente pode ter uma vida melhor, que a gente pode viver coisas que você falou assim, não, porque fulano ganhava 30, 40 mil, aquilo era muito grande. E aí você ganhava 9. Hoje, 90% da população brasileira não ganha 9 mil reais. Exatamente. E quando olha para 9 mil reais, é ainda, nossa, isso está muito longe de mim. Mas, e aí, Luana, assim, eu quero te perguntar, quais foram, assim, os fatores que você atribui a você ter dado certo nisso? Não estou falando da Luana de hoje. Eu estou falando da Luana de 8 anos. Qual foi a sua persistência? O que você fez ali naquele momento para você decidir? É aqui que eu quero ficar e eu vou conseguir porque eu tenho esse fator, esse. A primeira, eu até lembrei de uma pergunta que você fez que eu não respondi, que foi em que momento você decidiu que ia ser? Primeiro, quando eu vi essa possibilidade de ganhar mais do que eu ganhava no mundo corporativo, que era a única coisa que me prendia naquele lugar, né? Naquele lugar Só o de dinheiro, especialista, né? de gerenciamento de contratos em projetos. Era Uau. isso, sabe? E aí, a primeira vez que eu fui chamada para uma entrevista de emprego, 2 meses depois que eu já estava estudando, apaixonada pelo mercado digital. E eu fiquei arrasada. Eu fui lá, eu dei o melhor de mim na entrevista, porque eu achava que eu devia isso naquela parceria ali com meu marido, sabe? Voltar a contribuir com a casa financeiramente, porque uma das coisas que me fez dar certo no digital foi ter os pés no chão. Então, eu não... e é impressionante como isso acontece hoje, que as pessoas... Elas vão de um extremo ao outro muito rápido. Elas entram com uma expectativa de que eu não consigo, isso aqui
parece bom demais para ser verdade, isso aqui Não é pra mim. Ou muitas vezes é mentira, é pirâmide, é loucura, as pessoas estão enganando. Ela sai daqui e muito rapidamente ela vem para um outro extremo de que é rápido, é fácil, vou ficar rica em 2 semanas, eu vou fazer a primeira venda em 2 dias. Isso pode acontecer hoje em dia por conta das estratégias que existem de fato, mas pode não acontecer. Você pode ter um pouco mais de dificuldade. Então, eu iniciei com os pés no chão. O meu parâmetro era, em 1 ano, o que eu consigo construir. E não em 2 semanas. Uhum. Então, eu pensava, se eu ganho 8 mil no mundo corporativo, hoje, eu ganhava 8 mil no mundo corporativo, mas eu demorei 5 anos para conseguir ganhar 4 mil... Peraí, deixa eu ver o que eu consigo fazer em um ano, sabe? E aí, uma outra coisa também. A minha pretensão salarial, quando eu saí, que eu fui demitida, de 8 passou para 4. Eu falei, então, peraí, deixa eu ver quanto eu em casa consigo fazer, em quanto tempo eu consigo fazer esses mesmos 4 mil da minha pretensão salarial, trabalhando em casa, na minha casa, sem precisar sair, no conforto do meu lar. Porque isso já vai ser muito para mim. Uhum. Então, esses parâmetros me ajudaram a manter os pés no chão. E aí, quando eu demorei 2 meses para fazer a primeira venda, aquilo ali para mim, se eu pegar o parâmetro que as pessoas têm de que 2 meses é muito tempo e muita gente desiste em 2 meses, para mim era um tempo razoável. Eu demorei quanto tempo? As pessoas desistem em 1 semana. Você está sendo bem boazinha. As pessoas desistem em uma semana. Desistem. Como é que foi esses 2 meses? Volta lá nesse tempo e fala pra gente. Teve choro? Como é que foi isso? Teve muito choro de raiva, né? Uhum. É que era aquela coisa assim, de... Eu vou fazer até dar certo. Então, muitas vezes, não deu certo naquele dia, eu precisava dormir e voltar no dia seguinte. E eu queria muito que desse certo, porque aquilo ali se tornou meu plano A. O plano B era procurar emprego. O plano A era fazer aquilo ali dar certo, porque eu não queria nunca mais procurar emprego. Qualquer dificuldade que eu passasse ali, não chegava aos pés da dificuldade que eu tinha de pegar trânsito, de aturar chefe, de me submeter. Então, tudo aquilo que eu estava passando era pequeno diante daquilo que eu não queria voltar. As pessoas falam para mim, mas é difícil, porque eu nunca vendi nada, nunca vendi um nada. Sim, mas também é difícil levantar 5 horas da manhã e pegar um ônibus lotado. Escolha o seu difícil. Também é difícil você trabalhar o mês inteiro para ganhar R$ 1.500 no final do mês. Então, a gente tem que escolher o nosso difícil. Eu tive muito mais dificuldade do que a maioria. Então, eu tive que me esforçar muito mais do que a maioria. Eu só usava as redes sociais para ver vídeo de gatinho fofo na internet, sabe? Então, para mim, e na época que eu comecei, o curso que eu escolhi fazer, eu tinha que montar uma estrutura super robusta. Totalmente diferente do que o que eu faço hoje. Eu tinha blog, que era o Fiquei Sem Crachá. Sim. Era o projeto Fiquei Sem Crachá. Um blog, todas as redes sociais. Então, tinha Instagram... Facebook eram em 3 lugares, porque era uma fanpage, era um perfil específico e tinha a página também. A página que era de business, né? Que você tinha que gerar conteúdo para isso. Tinha o canal no YouTube, né? E isso também foi uma grande dificuldade, vencer aquela crença de que você precisa gravar vídeo, você precisa se expor e etc. Mas é que eu queria muito fazer dar certo. Isso. Tem isso. Eu acho que mora aí. Essa resposta, que é o decidida a dar certo. Você falou assim, não era mais o meu plano ser CLT. Então, você está decidida, é isso. Eu passei por isso também, tá? Quando eu saí do corporativismo, eu já saí como diretora, já tinha um cargo executivo mais alto. E eu fui fazer uma entrevista para ganhar muito bem nessa empresa. Isso tem 1 ano e pouco. E eu fui muito mal na entrevista. Eu me sentia uma estagiária. Mas é porque lá dentro de mim já gritava, ei, acabou o seu tempo. Mas a vontade de provar para as pessoas, não, você é engenheira, você fez faculdade, não, vai trabalhar para você? Como assim trabalhar para você? A gente não trabalha para a gente trabalha para os outros mesmo. É o servir, né? Quando você coloca o servir na frente.
Então, eu tive isso, tinha uma vaidade enorme, eu vou conseguir outro cargo maior do que aquele do qual eu saí, porque, infelizmente, eu saí de uma empresa numa situação muito ruim, assim, num burnout, e em seguida eu tive um AVC. Não foi uma saída saudável. Então, enquanto eu não deixei tudo isso para trás e falei assim, eu estou decidida, é isso que eu quero fazer. Enquanto eu não tomei essa decisão, não colhi resultados. E não colhi resultados rápidos, não. Ainda estou e vou continuar sempre, né? A gente sempre está em busca de maiores resultados. Mas não cheguei nem um décimo ainda no que eu quero chegar. E a vida da empreendedora é essa. É cada dia, só que você tem que mirar qual é o meu próximo passo. Eu costumo falar isso assim com as minhas mentoradas, Luana. Imagina que você está num corredor. Você abriu a porta do seu quarto, você está no hotel, no meio do hotel tem um corredor enorme, tem várias portas. E aí conscientize-se de que você tem que abrir uma porta por vez. E às vezes a primeira porta que você tem que abrir, às vezes não, na maioria das vezes, é a porta do aprendizado. É a porta que você tem que estar ali só aprendendo, recebendo. A segunda porta é a da tentativa e erro. E aí você vai abrindo as outras portas. Porque sabe qual é o nosso problema? A gente está aqui no começo do corredor, a gente já está preocupada com a porta da saída. Talvez é a porta do jogo que você está jogando agora, que é a dos 7 dígitos. Que é o jogo de ter 10 mil mentoradas, de ter pessoas... Esse é um outro jogo. Então, o meu conselho é abra a porta na hora certa. Não fica se preocupando com a porta. Tem gente que já está se preocupando com o imposto. Não vou pagar muito imposto. Nossa, eu estava pensando nisso agora. Eu não vou empreender porque eu vou pagar muito imposto. Eu amo pagar Reza para pagar muito imposto. Significa que você está ganhando muito dinheiro. Exatamente. Então, essas reflexões que você fez, Luana, eu acho que são imprescindíveis. Qual é o ponto? Qual é o meu ponto? Qual é o meu próximo ponto de chegada? É aqui que eu quero chegar. Quando você chegar ali, vai para o próximo. Senão, a gente não consegue sair do lugar. Isso é... Foi muito bom eu ter essas expectativas no lugar, porque eu alcancei muito antes, né? Então, em 6 meses, eu estava ganhando a minha pretensão salarial. Em 1 ano, eu já tinha ultrapassado o valor do meu salário, né? E nesse primeiro ano foi um ano de construção e depois foi colheita e construção, e colheita e construção. Exato. Nunca para de construir, nunca para de semear. E aí você começou como afiliada, você vendia esses cursos ensinando também as pessoas a vender. Isso. Mas agora você está numa outra skin, que é a skin de mentoria. Isso aí, exatamente. Eu acho com que é uma pegada completamente diferente, né? Porque da mesma... Eu costumo brincar que na internet, para você trabalhar pela internet, existem 1000 maneiras de fazer Neston, né? Até uma propaganda aqui, mas é Nestlé, antiga. Nestlé, patrocina nós. Só tem mãe aqui nesse negócio. Então, existem 1000 maneiras de você trabalhar pela internet e existe a forma de você trabalhar aparecendo, gerando conteúdo, né? Compartilhando um pouco da sua vida ali nas redes sociais para você gerar essa autoridade, gerar conexão principalmente e fazer vendas. Mas também existem formas de você fazer isso sem aparecer. Eu costumo brincar que se eu soubesse que existiam essas sem aparecer, talvez eu nunca tivesse aparecido. Mas quando eu estudava naquela época o que estava dando certo, eu achava que somente o que estava dando certo era aquilo que eu estava vendo, que era a galera que estava aparecendo. E eu queria muito dar certo. Então, para mim, eu já coloquei assim, se eu quero fazer isso aqui dar certo, então eu tenho que aparecer, eu tenho que gerar conteúdo, eu tenho que fazer stories. Né? Na época nem tinha stories, gente. Eu tenho que fazer vídeos. E aí, YouTube. Eu fui para essa área. Só que eu tenho e durante muitos anos, eu acumulei um público que gostava de me acompanhar, mas não tinha coragem de iniciar. Porque a coisa vai muito além. Não é só você querer muito, é você conseguir não se violentar, digamos assim, até o ponto de fazer algo que realmente vai completamente contra aquilo que você quer. Então, tem gente que, de fato, não consegue. Não vai. Prefere permanecer onde está do que se
sujeitar a fazer algo que de qualquer maneira não quer. Como, por exemplo, se expor, gravar vídeos, fazer stories e etc. Só que na internet existe uma forma de você trabalhar sem aparecer. A gente trabalha hoje, na mentoria, eu trabalho com tráfego pago, vendendo produtos físicos e fechando vendas no WhatsApp. É uma estrutura muito mais enxuta, é uma estrutura muito mais simples de você fechar vendas, porque o tráfego vai atrair pessoas e o público, hoje em dia, a gente tem muito mais facilidade de comprar um produto físico, por exemplo, sem ver o rosto de quem a gente está comprando, né? A gente abre um aplicativo hoje para comprar qualquer coisa ali pela internet para poder receber em casa. E esses produtos você vai comprar e pagar pela internet e receber na sua casa. E fechando as vendas no WhatsApp é como se você chegasse numa loja que não está vazia, né? Você tem a quem perguntar, a quem tirar dúvidas. Então, a gente entrega dentro da mentoria e eu continuo trabalhando como afiliada, porém eu montei uma estrutura para mentorar os clientes que compram pela minha indicação. É bem legal, porque aí eu consigo acompanhar essas vidas que estão sendo transformadas. Então, eu consegui unir as duas coisas. A minha paixão por ensinar. Né? Exatamente. A minha paixão por ensinar, né? Que na época que eu iniciei, ela era cumprida pelo fato de eu gerar conteúdo no YouTube, no Instagram, em todos os lugares. E eu tinha essa conexão. Mas o que me faltava era poder acompanhar essas vidas. Muitas vezes eu ia num evento, e você já deve ter, eu vi que você faz eventos, e a gente sabe que é muito diferente quando você olha no olho da pessoa, a pessoa olha no teu olho e fala, meu Deus, eu conheci o digital através de você, e eu consegui sair de um relacionamento abusivo, o meu marido fazia isso, isso e isso, e hoje eu consegui sair com os meus filhos, e é comigo, e eu tô no digital. Fico toda arrepiada. É propósito, Luana, é propósito. Então, como afiliada, antes eu pegava aquele cliente e entregava para o produtor. Tá aqui, cuida dessa pessoa para mim. Acabou. Agora não. Agora eu acompanho essa pessoa. Durante o período, né, que ela tá ali dentro da mentoria, eu tô junto com ela, dando todo o apoio, direcionamento, acompanhamento. Então, eu sei quando elas estão fazendo vendas, eu sei as dificuldades, eu tô toda semana. Então, para mim, foi a junção dos dois mundos. Só que elas não fazem o que eu faço. Eu sou mentora. Elas vendem hoje produtos físicos sem aparecer. Sim, sabe? Sim. E estão construindo a jornada delas. Exatamente. Dali vão sair algumas Luanas. Muitas. Assim como saiu já você, vão sair... Porque o que eu acho mais bonito do marketing digital e desse novo empreendedorismo é essa questão do transbordar. Nossa, eu tava com essa palavra na ponta da língua. Pouquíssimos negócios hoje, pouquíssimos mesmo, não se baseiam nisso, de transbordar na vida do outro de alguma forma, mas principalmente os que estão ali ligados ao marketing digital. Não faz sentido para mim crescer se você não cresce junto. Exato. Eu acredito que por isso as mentorias estão assim despontando tanto, porque a gente precisa de alguém que já viveu aquela jornada para segurar na nossa mão e nos levar ao próximo ponto. Essa pessoa talvez não vai precisar você encaminhar toda a jornada com ela, mas procura alguém que possa te levar até o próximo ponto. Se você está se sentindo paralisada, se você está se sentindo presa em algo que você não consegue ali entender qual é o próximo passo, tem uma mentora em algum lugar falando do que você precisa se movimentar. A Luana aqui vai te ensinar a trabalhar através de marketing de afiliado sem aparecer. Eu ajudo você a ganhar dinheiro no seu negócio, no empreendedorismo, independente do que você trabalha, se posicionar como dona, como empresária, saber exatamente qual é o seu lugar, a liderar pessoas. Então, tem alguém preparado aí esperando você se decidir a dar certo. Exatamente. É isso, Ana. E, eventualmente, as minhas mentoradas precisam de pessoas como você. Porque conforme a gente cresce no digital, a gente precisa também expandir o nosso negócio. Senão, o nosso negócio não cresce. Essa questão da gestão, né? Então, por exemplo, se hoje eu trabalho, mesmo sem aparecer, e eu quero escalar o meu negócio, eu sozinha não vou dar conta daqueles clientes que vão... potenciais clientes que vão chegar no WhatsApp para fechar venda comigo. Então, eu preciso contratar pessoas para me ajudar. Eventualmente, eu vou precisar contratar alguém para, de repente, tirar dúvidas de um pós-venda, algum cliente que comprou comigo e que quer comprar de novo, sabe? Então, tudo isso
passa por um crescimento dessas afiliadas que começam comigo ali, são iniciantes e querem crescer, querem escalar o negócio delas, sabe? E você transborda mais. Agora é você gerando mais empregos. Com gerando certeza. gerando empregos em condições onde a pessoa pode trabalhar de casa. Sim. Tá lá perto do filho. Sem ter que enfrentar esse trânsito maluco que a gente sofre, principalmente aqui no Rio de Janeiro. E aí, mais uma vez, é sobre transbordar. O seu negócio vai mudar a vida de várias pessoas. Não é só sobre você. Se for só sobre você, tá errado. Começo de conversa, assim. Isso que eu tô fazendo é só sobre dinheiro? Não é só sobre dinheiro. Não, nunca foi só sobre dinheiro. É sobre dinheiro. transformar vidas e mais vidas. E é tão importante isso que você tá falando, Keila, porque muitas vezes, até nos meus anúncios, e as pessoas precisam enxergar cada vez mais isso. Essa mensagem, ela precisa ser, sabe, distribuída por aí, porque as pessoas precisam ouvir que a gente pode transbordar e ainda assim ganhar dinheiro. Não precisa Exatamente. ser, sabe, organização não governamental para você fazer o bem. Você não precisa não ganhar nada, você não precisa não ter a sua vida abundante para também ajudar o próximo. Então, isso é muito importante, porque várias vezes nos meus anúncios, porque hoje, durante muitos anos, trabalhei só com tráfego orgânico ali através de geração de conteúdo, mas hoje eu trabalho muito mais com tráfego pago, sou apaixonada. Mas nos meus anúncios, todos os dias cai alguém falando assim, ué, mas não é trabalhar sem aparecer? Então por que você aparece? Ah, se são tão bons os produtos físicos assim, por que você está vendendo a mentoria? Transbordo. Exatamente. Se não tiver eu aqui, as mentoradas não querem aparecer. Se não tiver eu aqui para mostrar para você que existe essa possibilidade, você nunca vai saber. Então, assim, eu não tenho problema de aparecer, eu faço isso há muitos anos. Você tem? Ah, eu tenho. Você quer aparecendo ou sem aparecer? Não, sem aparecer. Então, eu tô te mostrando, tem essa chance aqui, ó. E talvez você tenha esse problema de aparecer hoje. Mas quando o negócio começar a dar certo, esse problema vai desaparecer. Tem muitas histórias e você assim. vai aparecer. Tem muitas histórias de mentoradas que deslancharam de vendas dos produtos físicos ali sem aparecer. E elas olham pro lado e elas veem um amigo da escola, um parente, alguém na igreja delas que está passando por dificuldade financeira e qualquer pessoa de verdade que queira mesmo, que tenha força de vontade, pode fazer esse trabalho. É um trabalho simples. Então elas falam assim, por que fulano não está fazendo? Vem cá, fulano, deixa eu te mostrar uma coisa. E elas começam a ver que, e se eu abrir o meu Instagram? E se eu falar isso para as pessoas que eu conheço? Caramba, eu sou a prova viva de que funciona. Então, deixa eu mostrar. E por que não aparecer? Se você e aí começa assim. Se você é a prova social do seu negócio, por que não aparecer? Por que não contar a sua história? Por que não inspirar outras pessoas? E esse é o papel do nosso podcast, é de trazer mulheres como você, que tiveram coragem, né? E começaram sem essa vontade do aparecer, sem até mesmo sem ter essa autoridade toda para começar, mas acreditaram no projeto e foram construindo a sua autoridade e construindo principalmente uma história para poder contar. Talvez hoje a pessoa não tenha uma história para contar, mas cada falha, cada tropeço, cada erro, cada acerto vai servir de repertório para você. Eu fiz uma ressignificação, Luana. Toda vez que eu erro, eu falo assim, isso vai para o meu repertório. Eu vou contar no palco esse erro que eu cometi. E é onde conecta. Então as pessoas querem ouvir a sua história, porque todas nós somos seres humanos, todas nós erramos, todas nós temos medo, todas nós procrastinamos. E o nosso papel é esse. Leva para alguém. E assim, já partindo aqui pro final, eu queria que você me falasse sobre... Você falou sobre a importância da gestão, né, na hora do momento de crescimento. Porque se a mulher não investe em gestão, ela vai se sentir sobrecarregada e ela corre um sério risco de desistir do negócio. Porque o nosso negócio nasceu para fazer a gente feliz também. Como é que você fica feliz num lugar que você não tem tempo de respirar? Você está o tempo inteiro escrava do celular, trabalhando, respondendo, cliente te metralhando. Então,
Você falou sobre gestão. E aí tem uma história legal do seu marido. Que você falou primeiro que ele era muito feliz Sim. como CLT. Sim. E depois de 20 anos, foi isso? Não. Quanto tempo ele trabalhou Ele como trabalhou CLT? 10 anos 10 no anos, CLT. sim. Uhum. E aí eu já estava há uns 5 anos ali no digital, 5 ou 6 anos. E o Matheus nasceu e veio a pandemia. E aí ele teve que, por obrigação, começar a fazer home office, né? Coincidentemente, assim que o Matheus nasceu, ele foi... mudaram de cargo e tal. E aí... mudou muito essa questão da gestão, e aí ele começou a precisar viajar mais, tá mais ausente de casa, isso já deu uma baqueada nele, porque o bebê recém-nascido, ele querendo ajudar, ele ficando angustiado, porque muitas vezes tinha que passar a noite fora e eu com o bebê em casa, isso já deu uma incomodada. Mas até aí tudo bem, faz parte, às vezes acontece durante uma construção de uma carreira. Sim. Só que aí veio a pandemia, todo mundo foi fazer home office, ele também. E ele começou a se dar conta de que muitas vezes eu descia para ir passear com carrinho de bebê e tal, nananã, e naquele mês eu faturei 50 mil reais, 80 mil reais. E ele vendo aquilo, toda aquela liberdade. Não é que eu não trabalhava, eu trabalhava. Só que eu trabalhava nos horários que eu podia gerenciar. Então, e eu já tinha construído muita coisa. E na internet, quando você tem ativos, você constrói ativos que ficam ali trabalhando 24 horas por dia para você. Como os vídeos do YouTube, como os podcasts, né? Como você comentou. Várias pessoas, coisas que eu gravei há meses atrás e as pessoas vêm comentar comigo. Então, quando você faz isso com um conteúdo que vende, ele pode vender, continuar vendendo por anos para você. Sim. E foi justamente isso que aconteceu, que me trouxe muita tranquilidade quando eu passei ali pelo meu período de licença maternidade, né? Sim. E aí, o Rafa começou a pensar assim, caramba, se eu não tivesse, ele via essa situação minha e, ao mesmo tempo, ele começou a acompanhar a primeira vez que o Matheus engatinhou, os primeiros passinhos, sabe? As primeiras palavrinhas. E ele começou a refletir que, se ele não estivesse em casa, por conta da pandemia, ele teria perdido tudo isso. Então, ele começou a ver um faturamento muito alto meu e, ao mesmo tempo, a liberdade que eu tinha e tudo que ele teria perdido se ele não estivesse trabalhando home office. E aí, ele começou a ficar insatisfeito com aquilo que ele estava vivendo no corporativo. E eu falei assim, eu preciso de ajuda, eu tô sobrecarregada, a gente tá com uma demanda muito alta, porque na pandemia o digital cresceu muito. E eu não dava conta, porque eu tava com um bebê pequeno, sabe? E eu não queria também dar conta. Eu queria curtir meu filho. Sim. Foram anos tentando, sabe? Foi muita entrega para conseguir, né? E eu queria acompanhar os primeiros passinhos, os primeiros momentinhos de vida ali dele. E aí eu falei, eu preciso de ajuda e hoje eu não invisto em tráfego pago. Se a gente investir em tráfego pago, eu acho que a gente vai explodir aqui. Então, você não quer, eu acho que você se encaixa nisso aqui. Você não quer estudar isso aqui? Não, eu quero. Então, ele começou a estudar o tráfego pago e eu falei assim, já que você está insatisfeito, quanto que você acha que você precisa ganhar no digital e durante quanto tempo para você sair do mundo corporativo e vir trabalhar comigo? Usou com ele a mesma técnica que você usou lá na sua decisão lá atrás. E aí ele falou que ele deu um número, falou que durante 3 meses, se ele ganhasse aquilo, ele se sentiria, né, confiante para poder vir para o digital. E foi batata. Foram os primeiros 3 meses, ele já bateu aquilo ali. E aí eu falei, e aí? Você vai continuar... Porque assim, se fosse uma coisa que ele continuasse que ele estava ganhando isso no digital, mas, ok, melhorou aqui no trabalho, eu não estou mais reclamando, mas não, ele estava super insatisfeito. Falei, mas você continua reclamando? Você já bateu aqui, ó. E aí, cadê o crachá? Tira o crachá. E aí, cadê o crachá? Que ele falou que ia entregar o crachá para mim. E aí, cadê o crachá? E aí, ele decidiu ainda, lógico, tem aquele período de transição, você não quer deixar a empresa na mão, nem nada, mas... aconteceu, né? E aí, hoje já tem 3 anos que a gente está trabalhando juntos. E no primeiro ano que ele estava comigo ali, a gente já dobrou o faturamento total da empresa, sabe? Foi realmente incrível e é uma parceria incrível. E o Matheus gosta muito de teus pais hoje, bem pertinho, assim, trabalhando em casa. Que maneira linda da gente fechar a nossa mensagem aqui, porque a gente não precisa repetir a história que a gente viveu, né? A gente não precisa...
O meu filho não precisa repetir com os filhos dele o que eu fiz com ele, de ficar fora, de ver o meu filho uma vez por semana. Era uma vez por semana, final de semana que eu via meu filho, que eu saía às 6 horas da manhã, chegava em casa meia-noite, que eu fazia faculdade ainda. E um exemplo, você foi exemplo para sua família, né? O seu esposo se referenciou em você. E você continua sendo referência para muitas mulheres. E, assim, não desista. Assim como você me inspirou lá atrás, tem várias outras mulheres que nunca tiveram oportunidade de dizer isso para você, que eu via você ali naqueles vídeos simples. Eu lembro que você colocava uma plaquinha ali atrás, já do Hotmart. Assim, você tinha umas plaquinhas atrás, não tinha? Uns quadrinhos. E eu achava muito legal, mas eu achava que aquilo ali não era para mim. Eu pensava, não, isso aí não é para mim. Mas olhando hoje, assim, você aqui junto comigo, a gente juntas, eu falo assim, cara, valeu a pena. Ainda bem que eu também não desisti. E ainda bem que você não desistiu, Luana. E que você faça diferença na vida de muitas e muitas mais mulheres. Porque tem alguém, eu sempre falo, tem alguém no mundo exatamente assim, esperando você se levantar e viver o seu propósito, para que o propósito dela seja despertado também. E é isso que você faz todos os dias, tá? Muito obrigada por ter aceito esse meu convite, por você ter disponibilizado aí essa manhã para estar aqui com a gente. E eu quero que você finalize deixando uma mensagem aí no mês das mulheres, né? No nosso mês. Deixe uma mensagem de força, de coragem para as mulheres que estão naquele momento que você estava lá atrás, com muito medo, sem confiança. Deixe uma mensagem para essa mulher. Tá bom. Keila, primeiramente, obrigada por você ter me convidado. Obrigada por você ter me ouvido. Né? Eu costumo dizer que isso é uma bola de neve maravilhosa, né? Sim. Eu mando a minha mensagem, você aceita, você transmite a mensagem e outras pessoas eventualmente vão te ouvir e vão também transbordar em outras pessoas. E isso vai fazendo até o nosso país crescer, o empreendedorismo crescer, né? Então, isso é um orgulho para mim e eu fico muito grata por você ter me ouvido. Para essas mulheres que estão aqui nos ouvindo, né? E nesse mês que é tão especial, eu quero dizer o seguinte: não seja tão boazinha com você. Você pode muito mais, você é muito mais forte do que você imagina. Às vezes a gente fica assim, ai, mas eu tenho medo, mas e se der errado? E se eu não conseguir? E vão me julgar? Primeiro vão te julgar. Mas vão te julgar por qualquer situação. Vão te julgar pela forma que você trata seu filho, se você faz a disciplina positiva, eles vão te julgar. Se você não faz, vão te julgar também. Como que você alimenta, como que você educa, a forma como você se relaciona com seu marido. Se você não é casada, também vão te julgar. As pessoas julgam. É só isso, mas a vida é sua. Ninguém paga os seus boletos. Isso já é fundamental você ter sempre em mente. E o digital, ele não é o futuro, ele é o presente, ele já é uma realidade. Ele pode te proporcionar e acelerar em muito qualquer conhecimento que você tenha, qualquer futuro, qualquer projeto de futuro financeiro, inclusive, não só de propósito, mas financeiro também, porque isso faz muita diferença na nossa vida, né? Os boletos, eles estão sempre animados. Eu falo, eu tô desanimada hoje. Não, mas peraí, os boletos estão animados. O mundo não para você empreender, não nem para. Empreender, nem se consertar, nem nada. Então, você é muito mais capaz do que você imagina. Só vai. Coloca como seu plano A, sabe? E segue aquilo ali, não para ver se vai dar certo, mas até dar certo. Porque no digital, se você não desistir, não tem como dar errado. Não tem como dar errado para quem faz até dar certo. Exatamente. Não tem. Exatamente. Então, se você decidir que vai dar certo, vai dar certo. Vai demorar 1 mês, vai demorar 6, vai demorar 1 ano. Mas a única certeza que eu posso te dar é que se você não fizer nada, daqui a 1 ano não vai ter mudado nada. Continua. E continua. Nada supera alguém que faz a mesma coisa todos os dias. Que está ali todos os dias. Constância. Aperta parafuso, troca a estratégia, mas continua fazendo. Porque uma hora vai acontecer, né? E acontece. Com certeza. Lu, obrigada pela presença. E em breve a gente tem outras novidades aí, outras ideias para convidar você, mas vamos deixar um pouquinho mais para frente, né? Levar cada vez mais oportunidade de desenvolvimento para essas mulheres. Esse é o meu propósito e eu sei que é o seu também. Então,
Então, pessoal, muito obrigada pela audiência de vocês. Sigam Arroba Luana Franco Novo. Arroba Luana Franco Novo. Sigam lá essa especialista em marketing de afiliados, se você quer começar e jogar esse jogo de ganhar dinheiro no digital. Acredite, você também pode, tá? Um beijo e até o próximo.